Para gravar esse vídeo eu fiz um cafezinho nessa caneca que me deram de amigo secreto na minha adolescência lá em Rivera, no Uruguai, e a minha amiga que me deu, a mãezinha dela foi quem fez a estampa, com certeza ela vai reconhecer, sem mentira nenhuma. Isso deve fazer uns 26 anos atrás, então olha só, a caneca ainda existe, está inteirinha e eu gosto muito dela. Queridos, eu fiz esse café porque justamente para pegar esse gancho, o café ele dá um ânimo, um up assim, no físico, mas também precisamos de um ânimo, um up espiritual na palavra de Deus. E o assunto que eu quis falar sobre o desânimo, eu fiz algumas anotações aqui, eu procurei na internet alguma coisa sobre o significado e tal. O desânimo, uma coisa que me chamou a atenção que estava dizendo ali é que ele alimenta a tristeza. Então ele é um alimentador, um alimento da tristeza. Não sei se existe essa palavra, alimentador. Bom, mas ele é um alimento da tristeza. O desânimo, até certo ponto, ele é normal porque ele faz parte da experiência humana. Só que nós precisamos cuidar é que ele não vire rotina. Se nós nos acostumarmos a que vire uma rotina e estejamos sempre se desanimando, sempre desanimados, aquilo no fim vira uma tristeza profunda, vira uma tristeza prolongada e se transforma numa depressão. Então, por mais que o desânimo ele faz parte da experiência humana, se somos humanos passamos pelos vales, né? Nosso Deus é Deus dos montes e Deus dos vales, porém não deve virar rotina. A pessoa não deve se acostumar a viver sempre desanimada. Outras coisas que eu fiz umas anotaçõezinhas aqui sobre o desânimo é aquele cansaço emocional resultante de colocar expectativas em pessoas ou em coisas e se frustrar. E aí é que está uma chave para evitarmos muitos desânimos da vida. Não colocar expectativas em pessoas. Pessoas nos frustram porque pessoas são falhas, pessoas são suscetíveis a erros. Nós todos somos humanos, todos erramos. Todas as nossas expectativas não devemos colocar em pessoas e muitas vezes colocamos também em circunstâncias. E essas circunstâncias, essas variáveis variam. Ou seja, essas circunstâncias podem falhar, as circunstâncias podem mudar. Tudo aqui na Terra, do dia para a noite, pode se acabar, pode se destruir. Então, saber aonde colocar as nossas expectativas já é uma grande vacina contra o desânimo. E aqui outras cositas, mas que eu anotei também. Na verdade, a verdadeira motivação deve ser Deus. Deus é a nossa fonte de ânimo, de alegria, de vida. E o canal por onde esse manancial passa é o nosso próprio relacionamento pessoal com Deus. Eu também não devo terceirizar. Eu coloco toda a minha expectativa em Deus, mas eu terceirizo esse canal, esse relacionamento através do pastor fulaninho, do líder fulaninha, da youtuber tal. Não. Nós devemos ter a nossa fonte de motivação em Cristo Jesus e direto nele. Que o canal por onde passa essa força seja o nosso próprio relacionamento pessoal com ele. A palavra do Senhor tem um texto magnífico que fala sobre isso, que é no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Depois que ele fala da questão que o evangelho está encoberto, que o evangelho chegou até nós, que é um tesouro e que nós somos vasos de barro. Eu já tenho muitos vídeos sobre esse texto, inclusive... recentemente eu fiz um vídeo sobre a glória de Deus na face de Cristo e a glória de Cristo na imagem de Deus. Também termina dizendo esse mesmo capítulo, a partir do verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, quem escreveu isso aqui, o apóstolo Paulo, passava por tribulações nível hard, ou seja, seguidamente ele era preso por causa da pregação do evangelho, foi açoitado mais de uma vez, passou por naufrágios, perseguições de todo tipo, perseguições por parte do Império Romano, por parte dos judeus ortodoxos,
por parte de dentro da própria igreja, perseguição dos falsos obreiros, dos falsos crentes, que naquele tempo já existia. Hoje a gente se apavora com a quantidade que tem, naquele tempo já existia. Então, todas essas perseguições que ele sofria, as privações, ele passou fome, passou frio. Se você pesquisar a vida do apóstolo Paulo mais a fundo, em cartas como Coríntios e Filipenses, ele abre o coração dele, dá para ver o que ele passou pelo evangelho. E também você pensa, não, mas tudo que eu já passei na minha vida também. E aqui ele fala, nós não desanimamos, ainda que o homem exterior, no verso 16, né, ou seja, nossa parte física se corrompa pelo envelhecimento, pelas enfermidades, o próprio estresse nos desgasta, mas o interior se renova de dia em dia. E da onde vem essa renovação? Vem de Cristo Jesus. E o principal, o miolinho dessa palavra é o verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele chamou a tribulação de leve. Eu acabei de dizer, ele era açoitado, ele era preso, ele vivia sempre perseguido, ele passava por grandes privações, e ele chamou as tribulações de leves. O que fica para nós no século XXI, na pós-modernidade? Temos acesso a tantos recursos, mas veja o exemplo do apóstolo Paulo. Por que ele condicionou que o que ele estava passando era leve e momentâneo? Porque olha o fiel da balança que ele usou, olha a comparação que ele fez. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele comparou com a glória dos céus, com a glória de Deus, com a glória da salvação, de estar para sempre com o Senhor. Então, por isso que o apóstolo Paulo não se desanimava com tamanha oposição contra ele, porque ele pensava no céu, porque ele sabia que a sua recompensa era no céu, que o seu descanso estava no céu e não aqui na terra. Então, quando nós, como disse o irmão Ruschel antes de morrer, quando nós desmamarmos das coisas desta terra e começarmos a pensar que a nossa recompensa está no céu, a nossa verdadeira alegria é o céu, que nós temos que desejar o céu, como diz em Colossenses 3, olhar para as coisas que são de cima e não as que são da terra, aí nós começamos a compreender que sim, nossas tribulações são momentâneas, vai passar. Eu não sei o que você que está vendo esse vídeo está passando. Eu só tenho essa mensagem para te trazer. Vai passar. Parece que foi ontem que eu ganhei essa caneca. Já faz 25 anos. Ou seja, a vida passa com muita rapidez. Muita rapidez. Então, vai passar. A nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Então nós não atentamos, nós não colocamos a nossa atenção no que se vê, mas no que não se vê. Hoje eu estou usando a Bíblia Almeida, revista atualizada, ó, que chique a minha vida de estudo bonita. Pois é, estou usando ela porque esse texto eu achei melhor nela. Até na NVI fala do nosso homem exterior, esse desgaste. Então todas essas questões que nos trazem desânimo, nós temos ânimo em Cristo. E eu vou encerrar com 2 trechos do livro dos Salmos, que fala em ter Deus como nossa rocha. Eu gosto dessa expressão dos Salmos, a rocha, uma coisa firme, uma fortaleza. Como dizia Martinho Lutero, o castelo forte é o nosso Deus. Olha o que diz Salmo 118, do 14 ao 17. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E o outro salmo que eu vou ler, Salmo 46, bem conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Queridos, vamos tomar posse da palavra de Deus. Deus é nosso refúgio, nossa força, nossa fortaleza. Como Deus disse lá para Neemias antigamente, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho um vídeo sobre isso. Então sim, é normal que venha bater o desânimo, não sei o que, eu estava assim semana passada. Mas a presença do Senhor, a graça de Deus, nos trazem forças novamente. Que através desse humilde videozinho você possa animar-se em Cristo Jesus. Ele te dará
forças. E eu tô animada porque eu já tô com 770 inscritos, eu tô perto dos 1000, então se inscreva no meu canal, compartilha com alguém para se inscrever. Eu quero logo chegar nos meus inscritos para o algoritmo inteligente do YouTube ser ainda mais inteligente e passar esses vídeos para mais pessoas, porque eu não falo de mim mesma, eu não falo bobagem, eu falo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e ela dá forças para todos nós, é alimento espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até o próximo vídeo!